Boa noite, moçada! Hoje, terça-feira, estamos juntos aqui na Unipac de Uberaba para mais uma videoaula de legislação tributária e direito empresarial. Nós resolvemos dar uma revezada nos conteúdos para não ficar muito pesado em uma disciplina ou em outra. E hoje nós vamos dar continuidade à questão da livre concorrência, que nós começamos a falar ontem com a abordagem da lei antitrust, que na realidade é um conjunto de normas que visa disciplinar a livre concorrência, a livre iniciativa, de forma que os consumidores sejam beneficiados e que o mercado não seja ilimitado em seus poderes, que o poder econômico não predomine sobre outras questões, como, por exemplo, a função social da propriedade. Retomando então o que nós já dissemos na aula de ontem, esse conteúdo cai no nosso trabalho, que será realizado na modalidade teste no dia 1º de junho. Então todas as aulas, todo o conteúdo, todo o material disponibilizado para vocês a partir de hoje pode ser objeto de consulta no dia do seu trabalho. Lembrando que você vai ter uma única oportunidade de fazer a resolução do teste. Tá certo? É só uma, é diferente do que aconteceu no teste anterior. Então precisa se preparar antes, precisa fazer a leitura do material, precisa identificar quais são as questões mais importantes. É sempre muito importante que você assista às aulas. Isso vai te dar um entendimento maior sobre o conteúdo e vai facilitar, sem dúvida alguma, a resolução do trabalho por vocês. Esse trabalho terá o valor atribuído de 10 pontos e depois nós teremos o restante na forma de avaliação. Espero que todos nós possamos aproveitar o máximo possível essa aula de hoje e, dando continuidade à questão da concorrência, a gente fala de concorrência perfeita ou concorrência pura. Na realidade, ela se materializa, ela acontece quando nós estamos diante de mercados em que nenhum dos participantes tem tamanho suficiente para ter o poder de definir preço de um produto homogêneo. Dado que as condições para a concorrência perfeita são restritas, existem pouquíssimos mercados assim, mas as suas características são inspiradoras para que a gente possa compreender melhor qual é a função da lei antitrust. Uma vez que os mercados são muitas vezes caracterizados por monopólios, por oligopólios e por completa ausência de concorrência leal, até em alguns casos, a legislação antitrust visa justamente evitar a combinação de preços, o domínio do mercado motivado apenas pelo vetor econômico em detrimento dos interesses dos consumidores. Quais seriam as características presentes em uma concorrência perfeita? Bom, ela é aquela que a longo prazo não vai permitir a existência de lucros extras ou de lucros extraordinários, onde as receitas superem em muito os custos. O que se vai verificar em um cenário de concorrência perfeita são lucros dentro da normalidade, lucros compatíveis com a atividade que se desenvolvem. Nós não vamos ter, por exemplo, o caso de um aparelho celular. Então, vou citar aqui apenas como efeito exemplificativo, porque nós não temos planilha de custos. Mas vamos imaginar, por exemplo, que um iPhone tenha custo de produção, envolvendo inclusive o seu desenvolvimento, um custo estimado aí de R$ 800 a R$ 1.000. Existem aparelhos que chegam à casa dos R$ 10.000 aqui no Brasil. É lógico que existem questões tributárias envolvendo a importação. Vamos supor que essa tributação seja de 100% em cima do valor. Esse produto chega aqui ao Brasil por um valor estimado de R$ 1.800,
pula para 3.600 e é comercializado por 10 mil. Ou seja, confere às pessoas presentes na cadeia de produção lucros próximos de 100%. Portanto, muito acima daquilo que seria aceitável. Lembrando uma vez mais que o que nós estamos falando aqui é apenas de caráter exemplificativo, tá certo? Porque a Apple é uma grande marca, o iPhone já é uma marca reconhecida, contrário ao que acontece naquele cenário de concorrência perfeita, onde nós vamos ter empresas pequenas, empresas em que a marca agrega pouco valor ao produto e esse valor agregado não é suficiente para que se possa gerar um desequilíbrio de mercado, que essas empresas possam combinar entre si e majorar preços, ou que essas empresas possam, de acordo com a marca, criar um diferencial de mercado que acabe afetando o preço final do produto disponibilizado ao consumidor, tá bom? As características presentes na concorrência perfeita, elas são muito interessantes como um vetor de inspiração para a lei antitrust, porque o que a lei antitrust pretende é justamente isso, evitar lucros extremamente desproporcionais, desfavoráveis ao consumidor, regular, ou melhor, contribuir para a autorregulação do mercado dentro de parâmetros justos, parâmetros que respeitem a função social da empresa, que respeitem os direitos do consumidor e que não permitam que o poder econômico à disposição dessas empresas seja um vetor de manipulação do mercado. O que é que não faz parte de uma concorrência perfeita? Nós não vamos identificar, por exemplo, a livre entrada e saída de uma única empresa que oferece bem e serviço. Os tomadores de preços de mercado, na realidade, ou serão atomizados. Nós temos vários átomos, várias empresas e não apenas uma. Muitas empresas pequenas disponibilizando produtos e serviços de forma a não interferir em suas dinâmicas com a majoração exacerbada dos valores no mercado. E isso é altamente desejável em um cenário de livre concorrência, que as empresas possam competir entre si dentro do princípio da boa-fé, dentro do princípio da ética empresarial e definir parâmetros lucrativos que sejam coerentes com a realidade daquilo que produzem, não valores superestimados, balizados apenas na capacidade e na disposição do consumidor em pagar por determinado produto ou serviço. Quais são os tipos de concorrência? Os economistas vão nos apresentar tipos como o oligopólio, onde existem produtos que são homogêneos, sem diferenciação, é o oligopólio puro. Nós vamos ter também o oligopólio diferenciado, onde nós vamos ter produtos com significativa diferença entre um e outro, e nós vamos ter mais algumas modalidades. Exemplo, o monopólio. O monopólio acontece quando uma única empresa oferece um produto ou serviço, e isso é extremamente preocupante para o mercado, porque essa empresa pode manipular os preços. Daí é importante de uma lei que regule o segmento, que estimule a livre iniciativa e também a livre concorrência. Quando nós temos um único fornecedor para produtos e serviços, a tendência é que esses valores sejam majorados. Nós vamos ter um monopsônio, onde funciona de maneira inversa ao monopólio, tem muitos vendedores, mas tem um só comprador. Aí o que acontece? O comprador, que é o consumidor, define o preço de mercado. É ele quem vai decidir quem sobrevive às suas vontades. E isso pode gerar uma prática totalmente inversa, onde os lucros sejam tão pequenos
que se tornam ínfimos diante do valor daquilo que é entregue em termos de produtos ou serviços. Assim como acontece com o excesso de proteção aos interesses de mercado, acontece com o excesso de proteção aos interesses do consumidor, que normalmente é uma pessoa jurídica. É a atuação dela no mercado que vai definir os preços a serem fixados para o produto entregue. É como se, por exemplo, eu tivesse uma única empresa de industrialização de leite cobrindo uma região de 20, 30 municípios e todos os produtores tivessem como única possibilidade de entrega do seu leite, de venda do leite, aquela empresa específica. Ela define o preço e esse preço tende a ser muito abaixo daquele que é estipulado pelo mercado. Isso também não é desejável. Oligopólio puro e o oligopólio diferenciado a gente já falou, lembrando que o oligopólio é semelhante ao monopólio. A diferença é que nesse regime o mercado vai ser comandado por um pequeno grupo empresarial e não apenas por uma empresa, tá certo? Ao invés de uma empresa, como está lá nas características do monopólio, no oligopólio eu vou ter um pequeno grupo de empresas e não apenas uma. O oligopsônio, vixe, quebra a língua essa, hein? Oligopsônio é uma prática inversa ao oligopólio. Nós vamos ter um cenário de poucos compradores para vários vendedores. A determinação dos preços e da dinâmica do mercado fica, portanto, nas mãos de quem compra, o que também é perigoso. Temos ainda o monopólio bilateral, que é quando há um comprador e um vendedor, e ambos exercem influência nos preços. A realização da compra vai depender, então, do poder de negociação de cada uma das partes. Na realidade, quando a gente trata dessas dinâmicas que nos permitem conhecer melhor a concorrência, nós também acabamos por compreender melhor os ditames presentes na Lei 12.529 de 2011. Essa lei, como a gente disse, é a legislação antitrust brasileira. Ela estrutura o sistema brasileiro de defesa da concorrência e promove reformas significativas em questões relativas à prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica. Lembrem-se de ler com bastante atenção essa lei. Disponibilizei para vocês também um link para que vocês acessem um artigo que vai permitir entender melhor a concorrência na contemporaneidade e, consequentemente, a dinâmica e a importância da lei antitrust no cenário econômico, no cenário empresarial, no cenário de atuação das carreiras profissionais que vocês escolheram. Uma vez mais, eu lembro que esse conteúdo, o conteúdo ministrado na aula de ontem, dia 11, o de hoje, dia 12, e todos os conteúdos subsequentes até a nossa última aula do mês de maio, caem na avaliação, no trabalho que será realizado na modalidade teste no dia 1º de junho. Não perca o trabalho, já marque aí na sua agenda para que a gente possa dar continuidade e ir superando aos poucos esses desafios que a pandemia de coronavírus tem nos ofertado. Possamos todos prosseguir com saúde e sairmos vitoriosos ao final deste semestre, com todo o plano de ensino e as propostas previstas para o seu curso cumpridas dentro daquilo que cada um de nós tornou possível pelo seu esforço, pela sua dedicação, e que semestre que vem, se Deus quiser até antes, possamos estar juntos novamente em sala de aula, que é onde nós gostamos realmente de estar desenvolvendo as nossas atividades. Dedique-se bastante, aprofunde seus conhecimentos e tenha certeza, tenha plena convicção de que a satisfação dos seus objetivos em breve vai chegar. Depende
de cada um de nós fazer a nossa parte para que as coisas deem certo. Qualquer dúvida, entrem em contato com o professor nos canais disponibilizados para vocês. Sejam dúvidas relativas à aula, aos nossos bate-papos aqui pelo canal. Aliás, uma vez mais lembro, inscrevam-se no canal, porque assim que eu insiro as aulas vocês são notificados e não correm o risco de perder. Mas esse link de aula está disponibilizado dentro do portal Blackboard e aí você basta clicar no link, é redirecionado para o canal. A aula fica à disposição de vocês desde o dia em que ela é inserida até o dia 1º de junho, que é quando nós vamos realizar os trabalhos. Significa que a vantagem que você tem em relação às aulas que nós tivemos em sala é que você pode acessar essa aula várias vezes de forma a permitir que o conhecimento seja um pouquinho mais amadurecido. Beleza? Fiquem todos com Deus e até a próxima videoaula, se Ele assim permitir. Até lá!